Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um encontro, hoje com a live das 12, programa Principiante Espírita. Estamos com as instruções práticas sobre as manifestações espírita, pedindo a você que, se quiser e puder, nos apoie pelo Pix ou se torne membro aqui do canal. Hoje, aqui ao lado de Lauro Rodrigues, nós estamos com o tema Vocabulário Espírita, dessa magnífica obra. Estamos aí com calma, com tranquilidade, apropriando desse conteúdo, pedindo a você que chega por aqui, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Lauro Rodrigues. Olá, Beto Ramos. Olá, você que está nos assistindo agora. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, né, Beto? Vamos conhecer um pouquinho o pensamento do Kardec dentro desse vocabulário espírita que durante esses dias nos quais nós estamos estudando, né, para preparar esses conteúdos aqui, eu percebi o quanto a gente ainda tem que entender o sentido de algumas palavras segundo o Espiritismo, e que faz toda a diferença quando temos a compreensão, o diálogo, o entendimento se torna muito mais profícuo, Beto. Pois bem, Laurex, vamos embora lá, compartilhando aqui e colocando na tela aí para vocês. A gente vai partir, então, de comunicação espírita, classificação dos espíritos, nós vamos trabalhar mais à frente, quando a gente estiver estudando escala espírita. Então, bem no comecinho, né, Laura? Letra C, comunicação espírita. Laurinha compartilha de lá e eu vou aqui na minha edição física. Manifestação inteligente dos espíritos, tendo por objeto uma troca contínua de pensamentos entre eles, os espíritos, e os seres humanos encarnados. Distinguem-se em comunicações frívolas, que são aquelas que se referem a assuntos fúteis, sem importância. Nós temos também as grosseiras, comunicações grosseiras, são aquelas que se traduzem por expressões que ofendem a decência. Existem as comunicações sérias, que são aquelas que excluem a frivolidade, qualquer que seja o assunto de que tratem. Temos as comunicações instrutivas, que são aquelas que têm por objeto principal um ensinamento dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. Aqui também coloca-se para nós que, quanto às modalidades de comunicações, é importante a gente, então, estudá-las pelos seguintes nomes que constam aqui deste mesmo vocabulário, que são sematologia, tiptologia, psicografia, pneumatografia, psicofonia, pneumatofonia, telegrafia humana. Lauro Rodrigues. Muito bem, temos aí, então, Beto, você podia colocar para mim, por gentileza, na tela aí para mim, por favor. Então, temos aí, né, a comunicação espírita. Comunicação espírita, vamos entender que não é algo relacionado... então é o objeto da doutrina espírita. Não, comunicação espírita é o intercâmbio do mundo, a comunicação do mundo invisível com o mundo visível. Por isso, comunicação espírita, como quando nós falamos mundo espírita, ou mundo dos espíritos, em O Livro dos Espíritos. Estamos nos relacionando à morada dos espíritos, tá? Não algo... Senão vamos dizer assim, então os espíritas, eles têm até mundo. Não é isso, tá? É o mundo primitivo, é a nossa morada. Então, vamos lá. Comunicações frívolas. Como que eu vou distinguir uma comunicação quando ela é frívola? Olha bem, né? Se não lermos, se não estudarmos as comunicações, não vamos conseguir fazer essa diferenciação. Essa aqui se refere a coisas fúteis, a assuntos fúteis. Tanto é que tem sociedades, Kardec vai distingui-las em comunicações frívolas, fúteis,
comunicações que são só aquelas que é só os fenômenos e as que são instrutivas. Então, as comunicações frívolas... então um grupo sério não recebe comunicações frívolas? Sim, mas cabe ao grupo estudá-la, porque te retira dali conceitos morais, ensinamentos morais. Retira dali, posiciona ali o espírito que se comunica na escala espírita. Então, essas comunicações frívolas, elas são assuntos banais, assuntos fúteis, que não agrega, por assim dizer, não há de se dar toda uma atenção a ela, pois que a gente vai identificar nela o quê? Como eu disse, quem é o espírito, onde ele está na escala espírita e qual o sentido moral que eu tiro dessa comunicação. Então, aí nós vamos ver as grosseiras, que é essas que chocam o decoro, é quando o espírito vem trazendo palavras obscenas, vem dizendo coisas que realmente choca, né, realmente o pensamento, deixa a gente o tanto quanto constrangido. Também necessita-se de um estudo para poder identificar isso. E aí também vamos posicionar o espírito na escala espírita, lembrando que lá nós estamos falando de comunicações frívolas, aquelas que são de espíritos levianos, espíritos aqui já, né, a gente vai identificar o espírito na escala espírita, espíritos que talvez seja aí caminhando muito mais para um espírito mau, malicioso, né, um espírito que gosta de criar a maledicência, enfim. E vamos para as comunicações instrutivas, essa é a que nos interessa mesmo de fato, que é aquela em que os espíritos superiores se comunicam, trazendo-nos orientações, trazendo-nos as instruções, desenvolvendo um princípio já estabelecido que está sendo estudado, ou até trazendo um novo princípio para nós. E as comunicações sérias, né? Que são essas, como foi dito, que exclui frivolidade. Pode ser o quê? Um poema, pode ser qualquer coisa que seja instrutiva, uma música, pode ser uma pintura, desde que, né, ela tenha aí um cunho de seriedade, que não tenha nada nela que seja frívolo. Nós vamos encontrar, Beto, pessoal, na nossa literatura espírita, e quando eu digo espírita aqui, os ditos romances espíritas, né, dos nossos tempos, obras que vão de encontro com isso aqui, andam paralelo com isso aqui. Espíritos falando sobre mulheres saradas, mulheres bonitas, sensuais, que quando se trata de um espírito sério, esses tipos de pontuações não interessam a eles, a não ser aquilo que seja de cunho moral. Então, eu conheço aí, não é uma e nem duas, são várias obras que tratam desse tipo de assunto, que infelizmente mais prejudica do que contribui com o movimento espírita. Então, precisamos pegar obras como essa, situar o espírito na escala espírita, identificar se é frívola, se é fútil, se ela choca o decoro, né? Porque instrutivo aqui e sério, de fato, não tem nada. Beto Ramos. Muito bem, Laurim. Vou tirar da tela aqui para a gente conversar um pouquinho, para acrescentar talvez mais algumas questões das quais você já nos traz aí com tanta integralidade nas conceituações. Mas voltando na questão da comunicação espírita, quando eu estudei pela primeira vez essa obra, eu escrevi aqui que, para eu entender, qual seria o conceito de uma comunicação espírita? Ela seria, então, a manifestação inteligente dos espíritos, por meio da qual há uma troca contínua de pensamento com os encarnados. Então, o objetivo é a troca. O Kardec esclarece isso. A comunicação ela tem por objeto essa troca, né, de informações, troca de pensamentos, né? São inteligências se comunicando. Aí veja bem, não importa o conteúdo. O que ele está chamando de comunicação
não quer dizer se ela vai ser útil ou não, né? Nós não estamos tratando do conteúdo. Está conversando com o espírito? É o encarnado com o desencarnado? Então há uma comunicação. São seres inteligentes trocando ideias. Agora nós vamos partir para a questão. Para a doutrina espírita, essa ideia, ela é importante ou não? Então ele definiu, né? Eu aqui conceituei como a comunicação seria o meio pelo qual nós estamos no intercâmbio, né? Com os espíritos. Aí ele dividiu, ele falou assim, bom, tem as comunicações grosseiras. Você disse o bem, tem que se estudar o conteúdo dessas comunicações para que você saiba fazer a diferenciação. E qual o objetivo, então, dessa diferença? Nas comunicações grosseiras, queria sua opinião acerca da seguinte compreensão, estou aqui a especular pelo que ele escreve. Comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem, ou seja, no seu conteúdo contém expressões que ofendem a decência. Bom, então a gente vai para o léxico, Laura. O que é decência? Decência é aquilo que está de acordo com o decoro, com a honra, com a ética, com a correção no trato de um com o outro. E aquilo que ofende a decência, ele está em desconformidade, ou ele não possui ética, não possui decoro, não respeita a honra, não trata de maneira correta, né? E está em desconformidade com a qualidade, bem como a utilidade que se espera do conteúdo de uma comunicação. Então, eu perguntaria, qual que é a utilidade, o que se espera do conteúdo de uma comunicação espírita? Segundo nós viemos estudando até então, é esclarecimento e consolo. São questões doutrinárias. A gente quer saber como se comportar no mundo depois da morte, o que acontece depois da morte, quais os reflexos. Então, na verdade, o que a gente quer é um conteúdo que vem traduzir as nossas angústias enquanto encarnados, né? Os grandes enigmas da humanidade. Então, veja, quando as comunicações elas vêm contra a decência, está se perdendo tempo, porque ela não está sendo útil em relação àquilo que nós esperamos, por mais que a gente tenha prazer, Laura. Tem muitos de nós que têm prazer nas expressões que ofendem a decência, nessas comunicações grosseiras, né? Por afinidade, pelo caráter e por aí vai. Mas, quando você examina o conteúdo, e aí todos têm condição de examinar, mesmo aqueles que gostam das expressões grosseiras, ele sabe qual é uma expressão que é grosseira e a que não, o que é decência e o que não é, o que ofende a decência do ser humano médio e o que não ofende. Ora, então aqui nós estamos a examinar o quê? A linguagem dos espíritos. Por isso que lá no Livro dos Médiuns, ele vai trazer essa questão da linguagem, que é a forma mais importante com a qual você vai, então, identificar a hierarquia do espírito. Se nós estamos nos entendendo aqui e concordando, aí a gente vai para as comunicações sérias, porque tem uma diferença. Grosseiras, sérias e instrutivas, é um grau. Grosseiras, então, vai ofender a decência, ela não tem ética, o palavreado não é legal, não há um respeito, e ela não fica em conformidade com a qualidade e utilidade daquilo que se espera. Nós queremos conteúdos doutrinários, não tem. Está se preocupando com coisas não fúteis, né, Laura? Porque lá no princípio a gente pega aqui as frívolas, as fúteis. Ué, mas qual que é a diferença da fútil com a grosseira? A fútil, ela assume um aspecto interessante, Laura. Ela é enganadora. O assunto é superficial. O seu conteúdo é aquele que não inspira confiança. Mas como é que eu vou saber isso se eu não estudo a doutrina dos espíritos nas obras espíritas? Inclusive, foi objeto de um estudo seu aqui no canal, da importância de se estudar as obras que contêm a doutrina espírita. Porque é disso que se trata. É disso que se trata, não é verdade? Então, veja, nas frívolas, nós temos assuntos que vão enganar,
superficiais e sem inspirar confiança. A grosseira, o assunto pode até estar se referindo ao conteúdo da doutrina espírita, porém, além de ser algo frívolo, o palavreado fere a decência. E aí o conteúdo fica inútil, porque está indo por um outro lado. E aí não, além de não inspirar confiança, de ser superficial e por aí afora, Laurinho, ele não fica útil para o nosso crescimento. Aí a gente chega, então, como eu disse, nas sérias. As sérias exclui a frivolidade. Então, ele não vai falar superficialmente. A séria, ela trata com profundidade. Mas qual que é a diferença? Aí, a séria são os espíritos que vão tratar de quaisquer assuntos. No entanto, eles tratam todos com respeito e com seriedade. Então, também a gente precisa saber que uma comunicação séria ela pode não estar tratando efetivamente, Laurinho, de doutrina espírita. Não é? Não pode não estar tratando. Por exemplo, Beto, uma orientação familiar. O espírito que se comunica no meio ali entre os seus, aqueles que foram da sua família, e que ele leva instruções, orientações, que é uma comunicação séria. Beto, desculpa. Que é isso, Laurinho. Você complementou e trouxe um exemplo bacana, ótimo, excelente. O que a gente consolidou de chamar por aqui de cartinhas consoladoras, aquelas que o Chico recebia, mas você via aquela candura, aquela doçura com a qual era próprio dele médium, e ele fazia, então, imagino, o filtro, não estou julgando, mas imagino que ele também fazia o filtro, e vinha aquela maravilha de que todos que liam se debruçavam sobre aquelas linhas e ficavam, de certa maneira, posso dizer, consolados. E aí a gente vai dizer, todas as comunicações sérias, Laura, ainda que não contendo doutrina espírita, mas, como você disse aí, com todos os espíritos tratando os temas com seriedade, falando da própria desencarnação, dos problemas afetando ali os grupos familiares e por aí afora, entre outros, né? Muitos falando, trazendo prece, outros poesias, outros falando do movimento do universo, da lei da física, da química, muita coisa, né? Que aí não estava assim exatamente, efetivamente relacionado com o conteúdo de doutrina espírita, né? Mas se tratam de comunicações espíritas. E talvez é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Toda comunicação que o Chico recebeu, elas são comunicações espíritas, porque há um intercâmbio. E aqui eu estou generalizando, obviamente, porque alguém vai dizer assim, não, você não tem como afirmar, pode ser que tenha uma que é animismo. Não, a gente está generalizando aqui para as pessoas entenderem com toda generosidade, com todo carinho, com todo respeito. Então, o que a gente quer dizer é que a natureza do intercâmbio é comunicação espírita para Kardec. Agora, nós queremos saber, é doutrinário? Nem sempre. Você tinha comunicações grosseiras? Imagino que ele já filtrava, que ele não permitia, que as comunicações vinham sérias, às vezes contundentes, mas não ferindo a decência, ao menos as que eu conheço, Laurinho. E por fim, nós vamos então ter as instrutivas. E aí essas têm ensinamento dado pelos espíritos. E esses ensinamentos, eles são doutrinários. Aí ele diz até, olha que interessante, ele vai falar assim, que se refere às ciências, mas que se refere às ciências que nós estamos trazendo ensinamento dos espíritos para nos esclarecer, revelar. Conteúdo moral, que é estritamente doutrinário espírita, tratar da nossa melhora, né, da nossa mudança de sentimento e pensamento, e claro, também da filosofia, porque nós tratamos da filosofia espiritualista, da filosofia espírita, da filosofia de um modo geral, e, portanto, esse é o conteúdo instrutivo das comunicações, não é? E depois, claro, ele falou das modalidades, mas só para a gente saber como, né, as comunicações acontecem, né? Então, elas não são só psicografia, como as pessoas imaginam, só as cartinhas consoladoras, tem todas essas hipóteses aqui, repito, sematologia, tipologia, psicografia, pneumatografia, psicofonia, pneumatofonia e telegrafia humana, Laurinho. Deve ser do pensamento aí, mas, enfim, devolvo para você.
E de posse, Beto, desse conhecimento, e você fazendo sempre comparações da comunicação que recebe, se orientando pela escala espírita, posicionando o espírito ali na escala espírita. Você vai até na obra, por exemplo, Céu e Inferno, em sua segunda parte, você posiciona esse espírito lá também, por exemplo, um espírito leviano, um espírito endurecido, suicida, seja como for, um espírito bom, você vai ter uma ideia da condição moral do espírito, então o seu estado de felicidade ou de infelicidade. E aí, se você vai fazer reflexões acerca disso, você vai pensar assim, poxa, então eu quero estar melhor na fita. E isso começa a agir em você, porque você vai pegando esses exemplos, trazendo para você, e claro, né? Vamos lembrar de Jesus quando ele vai dizer assim: amai ao teu próximo como a si mesmo. Então, como a gente se ama, pelo menos é assim que a gente tem que pensar, então eu quero o melhor para mim. E o melhor para mim, né, tendo esse conhecimento, é mudanças. Então, aquela pessoa que tem o hábito de fazer piadas grosseiras, piadas que chocam o decoro, né? Se ela fizer reflexões, ela fala, poxa, eu vou me enquadrar, então, aqui na escala espírita, nesse lugar aqui, quando eu desencarnar, e aqui já encarnado, eu já me... Ué, ela tende, por um esforço, a querer mudar, mas sem saltos, é um processo. Por isso, a doutrina espírita é consoladora, ao meu sentir, Beto, nesse ponto, Beto. Muito bem, Laurinho. A gente, então, fica por aqui com esse nosso compartilhamento aqui de conteúdo. Espero que as pessoas tenham gostado. Devolvo para você, para fazer aí o encerramento como de costume. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá. É isso aí, pessoal. Então, o convite já fica feito aqui para todos e todas, às 18 horas, o estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperamos vocês todos para que juntos possamos cada vez mais estudar, compreender e aplicar. Abraço a todos, fiquem com Deus.